Então, pessoal, bom dia aos presentes, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão assistir a nossa gravação. Nós estamos aqui avançando em nossos estudos sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. O livro que nós estamos trabalhando é o livro do Mannerhall, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, tá? E, ao longo desses encontros, nós estamos trabalhando as 12 teses herméticas, os 7 princípios do hermetismo, e nós estamos correlacionando essas 12 teses herméticas e os 7 princípios do hermetismo com a psicologia analítica. Em encontros passados, né, nós vimos que o princípio da polaridade, que é o quarto princípio, né, dos 7 princípios, ele é um princípio fundamental para que a gente possa encontrar uma chave interpretativa ou de compreensão sobre as 12 teses herméticas e sobre as 7 leis herméticas, né? Ele é fundamental por quê? Porque ele é o ponto de interseção entre dois polos. Um polo que liga a consciência humana à consciência superior, à grande mente cósmica, né? Essa mente cósmica, que ela se divide em três, né? Ao se dividir em três, ela expressa uma vontade suprema, ela expressa um amor supremo e ela expressa um conhecimento absoluto, né? À medida que o indivíduo se conecta com essa polaridade superior, ele vai também se relacionando com essa vontade suprema, ele vai se relacionando com este amor supremo e com esta grande compreensão, né? Essa mente universal que traz toda uma sabedoria, tá? E à medida que o indivíduo, né, ou essa mente que se separou dessa grande mente, se relaciona com o plano manifesto, com o plano material, né, essa mente individual, ela experiencia a dualidade. Por que ela experiencia a dualidade? Porque ela vai ficar dividida entre duas forças. Uma força que a convida a ir para o alto, para o transcendente, para a elevação, para o sublime, e uma outra força que a convida para ir para a manifestação, para a realização, para as experiências no mundo material e para os prazeres e os gozos do mundo material. Então, à medida que essa mente individual olha para a polaridade, simbolicamente, vamos dizer que esse outro lado dessa polaridade ficaria embaixo, né, já que a mais elevada ficaria em cima, né, então, simbolicamente, vamos entender que esse outro polo ficaria embaixo. Então, à medida que o indivíduo olha para baixo, né, ele vai ter um pouco mais de conhecimento sobre o mundo manifesto, sobre as coisas que existem no mundo manifesto, e ele vai sendo convidado, né, por essa experiência, para ter um certo controle sobre essas coisas do mundo manifesto, ou seja, para ter um certo poder sobre essas coisas do mundo manifesto. Da mesma forma, ele é convidado para conhecer cada vez mais as coisas do mundo manifesto e as leis que regem as coisas do mundo manifesto, que seria o mundo material. E à medida que ele vai experienciando esse poder e vai tendo experiências no relacionamento com estas coisas do mundo material, do mundo manifesto, ele vai desenvolvendo uma capacidade de amar essas coisas do mundo manifesto, do mundo material, tá? E ao mesmo tempo ele vai tendo prazer ou desprazer nesse contato com as coisas do mundo material, do mundo manifesto. Então é o outro lado da história, né? Então quando ele olha para esse outro lado da história, ele vai se deparar com a sua força, com o seu poder, com a sua capacidade de conhecer, com a sua sabedoria e com a sua capacidade de amar, de ter prazer e também a sua capacidade de sofrer, de suportar o sofrimento, de suportar o desprazer, tá? Trazendo isso para a teoria junguiana, a gente está falando aqui da questão do ego e da questão do self, ok? Toda vida que o indivíduo olha para si e procura conhecer a sua força, procura desenvolver a sua força, procura conhecer ah, a sua vida, procura adquirir experiências e sabedoria na sua vida, procura desenvolver potencialidades, procura aprender a realizar tarefas, desenvolve papéis sociais, papéis socioculturais. A gente está falando de um indivíduo que está se empoderando no sentido egóico,
Então, mais ou menos como o paciente que a Lilian trouxe está sendo convidado a realizar, né? Está sendo convidado a se desenvolver cada vez mais nesse momento no nível egóico, se empoderando para que ele possa realizar seus potenciais que ficaram até então pendentes, que ele não realizou ainda, né? Isso quer dizer o quê? Que o ego, ele não está separado do self. Desenvolver o ego é muito importante, né? Assim como ter uma vida plena, feliz, alegre, de realizações, é muito importante, né? Uma vida material, uma vida no mundo manifesto, ela é muito importante. Ela deixaria de ser importante, essa vida plena, cheia, né, de realizações no mundo manifesto, se isso levasse o indivíduo a se perder dele mesmo. O que é se perder dele mesmo? É se perder desse outro polo, desse polo que o convida a ir para o transcendente, para ir para o sublime, para ir para o elevado, né? Então, o indivíduo, à medida que ele vai avançando na sua jornada de autoconhecimento, e nós já vimos, inclusive, nos encontros anteriores, acho que no primeiro encontro, nós estávamos estudando já esse livro aqui, nós vimos o símbolo do labirinto, né? E o convite, né, que esse símbolo faz a quem olha para o labirinto. O convite é entrar no labirinto e até o centro do labirinto, mas não ficar lá preso. É saber sair de lá e ir para também a periferia, né, desse labirinto e também sair do labirinto, né? Então esse movimento de ir para o centro e de sair do centro, indo para o todo, para a totalidade, é de fundamental importância na jornada de autoconhecimento, na jornada de ampliação da consciência. Isso quer dizer o quê? Que à medida que o indivíduo, mais uma vez, trazendo isso para a psicologia analítica, à medida que o indivíduo avança no seu processo de autoconhecimento, ele precisa ampliar sua consciência para que ele possa se relacionar com os dois polos desse eixo formado pelo ego e pelo self, né? Os dois polos é o próprio self e o próprio ego, né? As questões da subjetividade, as questões pessoais e as questões objetivas, que incluem as questões transcendentais, né? Quando nós falamos das questões objetivas transcendentais, nós estamos falando do céu. Quando nós falamos das questões subjetivas, que tem a ver com a experiência de vida do indivíduo, nós estamos falando do ego. Ampliar a consciência não é você esquecer o ego, matar o ego e ir só para o céu. Assim como ampliar a consciência não é você esquecer o self, esquecer o transcendente, esquecer o todo, a totalidade, esquecer os outros e ficar só no individualismo. Não. É você ter a capacidade de ir para os dois extremos, para os dois polos. Ok? Então, nós estamos falando disso a partir do hermetismo, a partir do estudo das reflexões sobre esse livro, os ensinamentos secretos de todos os tempos, e fazendo esse link com a psicologia analítica, porque a base desses conhecimentos está no hermetismo. Tá? Hermetismo que é composto basicamente pelo corpus hermético, conjunto de obras atribuídas a Hermes Trismegisto. São vários livros, né, que formam o corpus hermético. Corpus hermético. São vários livros. Futuramente, avançando nesse grupo de estudos, podemos escolher um ou outro livro para que a gente possa ir aprofundando. Isso para o próximo ano, o ano seguinte, né, se o grupo assim desejar. Se a gente puder resumir, né, todo o ensinamento de Hermes Trismegisto, nós podemos sintetizar esses ensinamentos em 12 teses herméticas, né? Essas 12 teses herméticas, elas se encontram na Tábua de Esmeralda. Eu queria começar nosso encontro de hoje exatamente lendo a Tábua de Esmeralda, onde nós podemos encontrar essas 12 teses herméticas, né? Então, a primeira tese, verdadeiro sem mentira, certo e veríssimo. Isso quer dizer o quê? Que existe uma verdade única e absoluta. Que à medida que o indivíduo avança na sua jornada de autoconhecimento, ele está avançando na direção desta verdade única e absoluta. Porém, essa verdade única e absoluta pertence ao absoluto. Enquanto o indivíduo, né, está distante desse absoluto, e eu estou lendo aqui para vocês essas 12 teses no livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, tá? Eu preciso mostrar para vocês aqui. Acho que não está aparecendo não, mas o livro é esse, Meditações sobre os 22 arcanos
maiores do tarô. Parece. Então, enquanto o indivíduo ele está distante, né, do absoluto, ele está ainda mais distante desta verdade absoluta. Porém, essa verdade absoluta, ela se manifesta em todas as verdades parciais. Vimos isso quando nós discutimos sobre o véu de Ísis, né? Também a partir desse livro, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Nós vimos que cada verdade, né, ela revela um pouco da verdade absoluta, mas também cada verdade parcial, ela esconde um pouco dessa verdade absoluta. Tá? E vimos que à medida que o indivíduo avança na sua jornada de autoconhecimento, esse indivíduo ele passa por um processo em que ele vai para os dois polos. Um polo ele encontra a iluminação e no outro polo ele reconhece que ele encontrou a ilusão. Então, essa alternância dialética entre iluminação e ilusão é que impulsiona o indivíduo a avançar na sua jornada de autoconhecimento. Então, a cada nova verdade que ele descobre, ele naturalmente sente que encontrou a verdade. Depois de algum tempo, ele percebe que essa verdade não é ainda a verdade absoluta. Ele reconhece que ele estava numa ilusão e aí ele pode caminhar para uma nova iluminação. Uma metáfora para isso é a alegoria da caverna de Platão. Tá? Então, continuando. Segunda tese. O que é inferior é como o que é superior. E o que é superior é como o que é inferior, para realizar os milagres de uma coisa única. Né? Então, essa tese hermética revela que tudo que existe na polaridade pertence à unidade. Tá? Então, o um se desdobra, o um ele vai tendo variações, manifestações diferentes, e vai gerando possibilidades de formas diferentes. Porém, cada forma contém um, contém um único. Né? Dentro do gnosticismo, isso é compreendido como uma centelha divina. Em cada coisa, em cada ser, em uma pedra, por exemplo, ou em uma planta, ou em um animal, ou no ser humano, existe essa centelha divina, que é uma pequena partícula do todo, da totalidade, que se afastou do todo e que precisa voltar novamente para o todo. Uma metáfora para isso, inclusive nós discutimos também, é a metáfora que é, na verdade, a parábola do filho pródigo. Né? Então, o filho pródigo se afasta da casa do pai, e depois ele reconhece, percebe que ele precisa retornar à casa do pai. E à medida que ele começa a retornar para a casa do pai, e o pai sabe disso, o próprio pai vai ao seu encontro para abraçá-lo e trazê-lo de volta para casa. Né? Então, nós encontramos aí esse movimento, né, de se afastar e de se aproximar do um, da unidade. Né? E esse procedimento ocorre no micro e no macrocosmo, tá? No pequeno e no grande. Terceira tese, e como todas as coisas vieram de um, pela mediação de um, assim todas as coisas vieram dessa coisa una, por adaptação ou por variação. Quarta tese, seu pai é o sol, sua mãe é a lua. Trouxe o vento em seu ventre e sua nutriz é a sua terra. Né? Essa quarta tese tem muito a ver com o próximo princípio que nós vamos estudar hoje, que é o princípio de gênero, o masculino e o feminino. Tá? Então, quando nós estamos falando das 7 teses herméticas, né, nós colocamos as 7 teses, não, 7 leis herméticas, e nós colocamos a lei da polaridade como a quarta lei, a lei intermediária, que separa os dois planos, né, o superior e o inferior. Nós atribuímos 3 leis, as primeiras, né, ao plano superior, né, e as 3 leis últimas, que nós vamos ver agora, né, estão relacionadas ao plano inferior. Quais são essas 3 leis herméticas últimas? Né? A quinta, a sexta e a sétima. É o princípio ou a lei de ritmo, o princípio ou a lei de gênero, né? E o princípio de causa e efeito ou a lei de causa e efeito. Tem a ver com tudo aquilo que o homem vivencia ou que os seres, de modo geral, vivenciam no plano manifesto. Né? Toda vivência no plano manifesto, essa vivência ela é regida e é influenciada por essas 3 leis, como nós vamos ver hoje. Tá? Então, essa quarta tese tem a ver com a lei de gênero. Tudo que existe, existe porque existe anteriormente um pai e uma mãe, um princípio masculino e um princípio feminino.
O que é o princípio masculino? É o princípio da expansão. O que é o princípio feminino? É o princípio da contração. Tá? Então, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando o filho está indo para fora da casa do pai, ele está indo regido pelo princípio masculino, né? Pela vontade de amar, de conhecer as coisas do mundo, experienciar as coisas do mundo, né? Quando o filho, pelo sofrimento, reconhece que se ele estivesse na casa do pai, seria muito mais feliz do que aqueles corpos que estão ali, né? Ele começa a ser influenciado pelo princípio feminino, do acolhimento. Ele percebe que ele vai ser acolhido na casa do pai e que ele precisa voltar para a casa do pai, né? E quando o pai reconhece que esse filho está voltando para a sua casa, regido pelo princípio feminino, o pai tem uma postura ativa, masculina. Então ele corre na direção do filho para abraçá-lo, mostrando que existe aí a junção entre os dois polos, o feminino, que é o filho retornando, e o pai, de forma ativa, vai na direção do filho para abraçá-lo. É essa junção desses dois princípios, o da expansão e o da contração, o da ação e o da passividade, que faz com que as coisas surjam, né? Faz com que haja uma transformação, uma variação e a manifestação de coisas novas no mundo material. Tá? Isso nós encontramos também aqui nessa quarta tese do Hermetismo. A quinta, o pai de todo o telesmo do mundo inteiro é este. A sexta, a sua força ou virtude permanece íntegra, mesmo quando derramada na terra. A sétima, separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, suavemente e com muito engenho. A oitava tese, subiu da terra para o céu, novamente desceu para a terra, e recebeu a força dos superiores e dos inferiores. Assim terás a glória do mundo inteiro. Por isso, fuge de ti toda a escuridão. A nona tese, esta é a fortaleza forte de toda fortaleza, porque vencerá toda coisa sutil e penetrará toda coisa sólida. E aqui a gente pode encontrar mais uma vez uma variação da lei de gênero, né? Então, vencerá toda coisa sutil, isso mostra que o mais forte, o mais ativo, é sempre o mais sutil. Portanto, o mais sutil é sempre o masculino, nesse sentido hermético, tá? E o mais impenetrável, o mais sólido, o mais denso, é sempre o feminino. Tá? Então, isso simbolicamente, né, faz uma analogia à questão do princípio de gênero do masculino e do feminino. Isso quer dizer também que tudo que é mais sutil tem muito mais força, tem muito mais vitalidade, né, muito mais poder do que aquilo que é mais denso. Trazendo isso para a psicologia analítica, a gente pode dizer que a psique, ou psiquismo, é muito mais forte, tem muito mais dinamismo do que o corpo físico, que é a fisiologia. Em outras palavras, na verdade, a fisiologia, o corpo físico, ele é regido e influenciado pelo psiquismo, né? Assim como o emocional influencia nosso comportamento. Assim como os nossos pensamentos e as nossas ideias influenciam o nosso emocional, que influenciam o nosso comportamento, que por sua vez influenciam a nossa fisiologia e o nosso corpo físico. Tá? Em outras palavras, isso quer dizer que aí nós temos vários estudos, vários pesquisadores que trabalham com isso, que trabalham com a psicossomática, e uma psicossomática dentro da linha junguiana, como o Dr. Rutger Haupt, que ele defende a tese é, de que toda doença ela sempre ocorre de cima para baixo, né? Ou seja, segundo ele, inclusive, não existe nem doenças, existem pessoas doentes. Pessoas doentes por quê? Porque são pessoas que estão dissociadas, que estão desequilibradas, que estão em desarmonia. Dissociadas por quê? Desequilibradas por quê? Em desarmonia por quê? Porque elas encontram uma incongruência entre aquilo que ela acha que é a pessoa, né? Aquilo que ela pensa, aquilo que ela diz e aquilo que ela faz, né?
Então, o indivíduo adoece porque existe uma incongruência entre o que ela faz, o que ela diz, o que ela sente, o que ela pensa e o que ela acha que é. Quando o indivíduo caminha a partir da doença, porque a doença é um caminho de autoconhecimento, para ela descobrir, essa pessoa descobrir quem ela é de verdade, ela tem a chance de harmonizar o seu querer com o seu sentir, com o seu falar, com o seu fazer, com o seu atuar no mundo. Quando essa pessoa faz isso, ela consegue encontrar harmonia e, naturalmente, ela, sendo uma pessoa mais harmônica, mais integrada, mais equilibrada, ela vai experienciar uma vida mais plena, naturalmente mais saudável. Célia, levanta a mão, Célia. Evaldo, tem alguma relação assim, corpo, ou seja, são, né, psíquico, são e corpo são. Tem algum relacionamento? Ou seja, com relação a isso aí que você falou agora, esse equilíbrio, né, Valdo, que nós temos que ter, eu fiquei a pensar, é tão difícil, né, Valdo? Difícil, às vezes, não é por. Talvez seja, vou assumir mesmo, por nós mesmos. Vou colocar para fora, não. Vou colocar para dentro. Mas é porque é difícil, né? A gente viver dessa forma, sabe, Evaldo? Às vezes, Sim. eu me trabalho muito, eu vou levar para o lado pessoal mesmo. Trabalho muito nesse sentido, Certo. Entende? Mas, assim, é difícil você manter tudo isso em equilíbrio. E, às vezes, eu fico sozinha comigo mesmo, né? E eu até converso só. Me ajude, meu Deus, eu peço assim, a manter assim. Porque tem dia que a gente consegue. Aliás, tem 2, 3 dias, até semana, a gente consegue. Mas, às vezes, quando vem um lamaçal de lá para cá, vamos dizer assim, aí, aí é aí que o bicho pega. É aí que o sujeito precisa saber, né, Waldo? Eu acho que é lá no livro do Zaratustra, que fala sobre algo mais ou menos assim, né? Que não há oportunidade de encontrar a si mesmo. Você não encontra a si mesmo em uma solidão total, assim como essa que é lá que ele fala, que é ficar, você se isolar, né? Vou meditar. Aí fica lá em cima do topo de um. Não é bem essas palavras, mas é parecido. No topo de uma montanha. Aí lá eu estou só, minha solidão. Né? Aí, nesse sentido, sabe? Aí ali a gente está bem, enquanto está assim, está tudo bem. Agora, quer saber quem é quem, sabe? Com minhas palavras agora, é quando vem é você enfrentar o dia a dia mesmo assim, sabe? O lamaçal mesmo, sabe? Aí é aí que temos que ter, né, esse equilíbrio, né, Valdo? E às vezes Essa tua colocação é muito importante porque permite a gente falar sobre dois assuntos, dois temas bem interessantes. Primeiramente, aquilo que você trouxe, trazendo da filosofia grega, né? Mente sã corresponde a um corpo também são, né? Sim. Isso quer dizer harmonia. Então, é exatamente isso, né? Assim, quando dentro da psicossomática junguiana, né, se fala que se compreende a doença como um símbolo que nos convida a avançar numa jornada de autoconhecimento, passando pela sombra, né, para que a gente possa olhar a partir do sintoma, a partir da doença, aquilo que a gente negligenciou, rejeitou, desprezou, minimizou, renegou, deixou para trás, né? Isso, embora o nosso ego considerasse como não importante, para o nosso self é essencial, é muito importante. E eu falo essencial de propósito, e essencial tem a ver com a essência, tem a ver com o ser, né? Então, a autorrealização é você reconhecer as coisas importantes que fazem parte da vida, né? Realizar essas coisas importantes que fazem parte da vida, mas principalmente você também saber diferenciar dentre essas coisas importantes aquelas que são essenciais, que tem a ver com o teu ser. Porque nem tudo que é importante tem a ver com o teu ser, é essencial para você. Tem coisa que é importante e tem coisas que são essenciais. Então, nem todo mundo tem coragem para
ser firme e dizer, isso aqui é importante, mas eu não posso realizar agora porque tem algo que é essencial para mim. Eu tenho que seguir esse caminho porque isso tem a ver com o meu ser. Né? Como o indivíduo tem essa dificuldade, porque o indivíduo tem medo, né? Ou porque o indivíduo ele está iludido por conta da ignorância, né? Ou porque o indivíduo ele está preso num mar de superstição, ou seja, de falsas crenças, tá? Ele não consegue avançar na jornada de autoconhecimento. Vimos isso também nos encontros anteriores, né? Quando nós discutimos o corpo humano dentro de uma visão hermética, né? E aí nós fizemos até uma analogia aos 12 apóstolos, né? E vimos, né, a questão do processo de individuação barra iluminação como uma jornada de libertação, em que você sai das trevas, sai da escuridão e vai para a luz, né? E nós vimos que aquilo que nos aprisiona nas trevas, na escuridão, ou seja, na ilusão, são três fatores muito importantes, que é para a sobrevivência humana, né? Que é o medo, a superstição, né? Qual é o outro que eu acabei de falar para vocês, agora esqueci? Medo, superstição e agora deu um branco. Medo, superstição, enfim, daqui a pouco volta, agora deu um branco. Enfim, são três fatores que aprisionam o ser humano nesse mundo, né, mais sombrio, mais de trevas. Né? À medida que o indivíduo tem coragem, né, para A avançar. ilusão, não? A ilusão? A ignorância, a ilusão. A ignorância. Ignorância, perfeito. A ignorância, perfeito. Perfeito, ignorância. Então, à medida que o indivíduo tem coragem para vencer esses três obstáculos, né, ignorância, superstição e medo, ele começa a avançar na sua jornada de autoconhecimento. E, naturalmente, ele vai encontrar a si próprio, quem ele é. E aí, se ele tiver coragem para ser quem ele é, do tamanho que ele vai experienciar uma harmonia interior entre a sua mente e vai repercutir, né, no seu corpo. Então, é uma harmonia interior entre a mente e o corpo e também na mente que repercute no seu corpo. E isso vai dar plenitude, isso vai dar saúde, isso vai dar felicidade, realizações. Né? E a ignorância, né, Valdo? A ignorância, né? Ela anda junto, eu penso assim, com a falta também de paciência, porque no momento que nós perdemos a paciência, ali já não é mais, nós já agimos com a ignorância. Não sei se eu estou equivocada, mas eu vejo assim. Né? Quando o indivíduo ele está, né, mais distante, né, desse sublime, desse transcendente, tá? Ele, no sentido esotérico, né, ele está deixando de ser humano, no sentido esotérico, tá? Da palavra humano no sentido esotérico. Se ele está deixando de ser humano, ser um ser humano, no sentido esotérico, ele está se animalizando. Então, ele vai ser regido por instintos primitivos, básicos, que são importantes para que todo animal possa sobreviver e viver no mundo natural. Né? Dentre esses instintos se encontra a agressividade, se encontra a raiva, se encontra a ira, né? Tudo isso faz parte. Até porque, no sentido hermético, tudo faz parte do todo. Tá? Então, o problema, né, não é a raiva em si. O problema não é a agressividade em si, ou qualquer outro comportamento humano em si. O problema é você se aprisionar a uma conduta. Seja ela qual for. Seja você se aprisionar a um modelo idealizado de virtude, né? Porque alguém disse para você, ou você acabou acreditando, ou a consciência coletiva colocou para você, ou uma imagem arquetípica se manifestou e te levou para acreditar que aquele modelo é o modelo perfeito, portanto, é o modelo idealizado. Se você se aprisionar a isso, seja na mais sublime virtude, tá? Você também vai entrar num certo desequilíbrio. Tá? Então, o problema não é o comportamento, não é o sentimento, não é o que você faz, não é o que você diz, não é a ação em si. Né? O problema é você se aprisionar dentro de uma atitude, dentro de uma ação, dentro de um modelo.
Esse que é o problema. E o que é que leva um indivíduo a ficar preso? É o medo, é a ignorância e a superstição. Quando o indivíduo vence esses três fatores, né, ele caminha para a liberdade. E nós vimos que um símbolo da jornada de autoconhecimento, da iluminação, é a libertação. Por isso que os alquimistas, ao trazer o hermetismo para a alquimia, eles entendem que o espírito está cativo na matéria, está preso na matéria. Todo o trabalho do alquimista é fazer esse movimento de libertação do espírito preso na matéria, levando isso para a psicologia analítica. O ego está preso. Está preso em quê? Está preso a uma crença, a uma consciência coletiva, a uma mágoa, a uma sede de vingança, a uma ira, a uma raiva, a um grande amor. Eu amo demais aquela pessoa. Eu amo demais o meu filho, eu amo demais a minha mãe, o meu pai. Então, toda vida que você se aprisiona a algo, você fere uma lei hermética. Qual é a lei hermética que você fere? É a lei que nós estamos tratando a partir de hoje. A lei do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tá? Então, o problema é você sair desse fluxo e refluxo. Tá? É você ficar preso só nesse modelo. Eu tenho que ser um psicólogo junguiano e ele é assim. O psicólogo junguiano é assim. Eu tenho que ser um cristão e o cristão é assim. Eu tenho que ter essas virtudes. Essas virtudes são essas. Eu não posso ter outros pensamentos, outros sentimentos longe dessa virtude. Se você fizer isso, você vai quebrar uma lei hermética, que é a lei, né, do ritmo. Na psicologia analítica, se você fizer isso, você vai entrar num processo, é a mesma coisa que o pêndulo, exatamente. Né? Ou seja, tem a ver com a lei que Jung traz para a gente, né, que é uma lei fundamental para que a gente possa compreender a psique como um sistema energético capaz de promover a autorregulação. E a lei da compensação psíquica. Todo excesso deve ser compensado para poder manter o equilíbrio. Tá? Então, se eu cometo o excesso de me apegar a um modelo ideal de um ser humano, tá? O ser humano ideal não pode ser agressivo, por exemplo. Tá? O ser humano ideal não pode ter raiva, por exemplo. Se eu fizer isso, eu estou entrando numa unilateralidade. Mas se eu amplio minha consciência, naturalmente eu vou olhar para minha sombra, e se eu digo durante 30 anos, 50 anos, que eu não tenho raiva, pode ter certeza que minha sombra tem muita raiva. E quando eu olho para minha sombra, eu vou conhecer toda a raiva que eu não conheci. Né? Às vezes, essa raiva que eu não conheci vem no meu corpo. Forma de tumor, forma de câncer, sabe lá o quê, né? Aí eu, ao olhar para isso, né, de repente eu me revolto com raiva, raiva de Deus, raiva da vida, raiva de mim mesmo. É a oportunidade de eu olhar para minha raiva, que eu não olhei até então. Né? E quando eu faço isso, eu me liberto de uma atitude unilateralizada de eu sou um ser humano que busca a perfeição e eu entendo a perfeição como não ter raiva. Eu me liberto disso, né? Eu me torno um ser humano não perfeito, mas completo. Né? Isso é o que o processo de doação nos convida, para que a gente possa ser pessoas completas, não perfeitas, né? Conhecendo tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, à nossa vida. Então, esse princípio de ritmo, essa lei de ritmo, tá? É uma lei fundamental para a nossa saúde mental, naturalmente, saúde física, corporal também, fisiológica também. Né? Se eu permito que tudo exista na minha vida com fluxo e refluxo, como a Nina falou, desse movimento pendular, né? Eu tenho raiva de alguém, tenho mágoa de alguém, mas também eu sou capaz de um dia perdoar alguém, né? Me libertar dessa mágoa, isso é saudável. Agora, se eu digo, não tenho mágoa de ninguém, não posso ter mágoa de ninguém, e escondo uma mágoa, isso não é saudável. Mesmo que aparentemente eu seja uma pessoa que demonstre compaixão. Se isso não for natural, não for verdadeiro, existe uma mágoa dentro de mim, uma revolta dentro de mim, e isso vai vir pela sombra. Tá? Então, percebe? O que é saudável é esse movimento pendular. Você está aberto para as experiências. E assim, de acordo com o princípio de ritmo, de acordo com a lei junguiana de compensação psíquica, tá? Que é o princípio de ritmo do hermetismo, você vai caminhar para uma harmonia, para um equilíbrio dinâmico entre quem você é
o que você pensa, o que você diz, o que você faz e as atitudes que você tem no mundo. Se você consegue estabelecer essa harmonia dinâmica, ok. Porque o que você faz hoje. Amanhã você pode fazer diferente. Tá? O que você pensa hoje. Amanhã você pode pensar diferente. E aquilo que você é hoje e sempre. Tá? Então percebe que aquilo que você é hoje e é sempre, você já é. Você não muda. Você apenas manifesta. Então, mesmo que um dia alguém que nunca teve raiva experiencie uma raiva, né? Mesmo que seja através da sombra, essa raiva faz parte dele. Faz parte dele desde sempre. Né? Ele é capaz de experienciar raiva e de expressar raiva. Só que ele está caminhando para ser quem ele é de verdade. Ele pensava que ele era um indivíduo que não tinha raiva, então descobre que ele é um indivíduo que tem raiva. Poderia ser ciúmes, né? Ele pensava que era um indivíduo que não tem ciúmes, de repente descobre que ele é um indivíduo que tem ciúmes. Ele consegue, então, dentro desse movimento de ritmo, encontrar um equilíbrio dinâmico. E isso é saúde. Isso é saudável. William. Então, enquanto as leis que regem o mundo manifesto, né, que é de gênero, enquanto nesse mundo manifesto, eu vou ficar nesse movimento pendular. É saudável que eu fique, né? Que culturalmente a gente muitas vezes é direcionado para que o movimento pendular, a gente pode ficar só a gente tem que buscar só o positivo, só o aspecto positivo, só uma polaridade, né? E aí as pessoas pegam a raiva, o medo, o nojo de alguma coisa, o abuso de determinadas situações e vai empurrando para dentro, somatizando, né? Ou abafando, jogando para debaixo do tapete, ou se controlando para não sentir. O problema não é o sentir, não é estar na polaridade, é poder estar e sair dela, né? E manifestar, em ver o direcionamento que eu vou dar para ela enquanto nesse aspecto, né? Enquanto ela aparece. É o paradoxo, né? Para a gente poder lidar com essa raiva. E, inclusive, ela tem até o seu aspecto positivo também, né? Dentro da própria polaridade já existe uma outra polaridade. Perfeito, perfeito. Olha que interessante, né? Você está trazendo aí, Lívia. No mundo transcendente, no mundo regido pelas 3 leis do hermetismo, desculpa aí, no mundo regido pelas 3 leis do hermetismo, tá? Princípio do todo, princípio da vibração e o princípio da correspondência, tá? Então, no mundo regido por esses 3 princípios, por essas 3 leis, que é o mundo transcendente, né? Tudo é bom. Tudo existe e tudo é bom. Tudo serve e tem um propósito, tá? Então, a agressividade, a raiva, o ódio, tudo é bom, né? E outra, para o gnóstico e para o hermetista, né? Raiva, agressividade, ódio, né? Todas as imperfeições humanas que você possa imaginar, essas imperfeições, na verdade, na realidade, não são humanas, são divinas. Só que para Deus não é imperfeição. O todo não é imperfeição. É porque é assim, né? Só que quando isso cai e desce para o mundo dual, manifestação, né? é manifestação, manifestação. Ou seja, é importante tanto a expansão na forma do amor, como a contração na forma do sofrimento. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é bom, né? No plano da unidade. Mas quando você faz a separação e gera a dualidade, aí no plano da dualidade, onde nós nos encontramos, a nossa mente individualizada, separada da totalidade se encontra, para a nossa mente ela separa, ela divide. E ela vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Isso aqui é luz, isso aqui é trevas. Né? Quem faz a separação somos nós. Nós que estamos aqui embaixo olhando para cima. Né? E a gente diz, o que está no plano superior é divino. O que está no plano inferior é infernal, é diabólico.
né, é bestial, mas quem divide isso somos nós. Para a compreensão gnóstica, para a compreensão hermética, tanto faz estar em cima como embaixo, estar na luz como nas trevas, tudo é Deus, tudo é divino, tudo é a totalidade, tudo é um mundo, tudo é um mundo, né? Então, quanto mais a minha mente está aberta para caminhar para aquilo que nós podemos compreender como positivo ou como negativo, maior vai ser a minha amplitude de consciência. Então, eu vou estar ampliando a minha consciência. Aí, mais uma vez, que nós vimos de acordo com o princípio da vibração, né? O problema não é você ficar vibrando em vibrações negativas, densas, inferiores, como, por exemplo, é a vibração de ondas, né, vibratórias, que estão relacionadas ao sentimento de ódio, de mágoa, de tristeza. Não, o problema não é você ter tristeza. O problema não é você ter mágoa. O problema não é você ter rancor, ter ódio, né? O problema é você ficar preso, né, a uma só forma de vibração. Esse é o problema. Agora, se você vibra no ódio, na dor, na tristeza, né, durante um período, né, e você consegue sair dessa vibração, indo para uma vibração maior, de compaixão, né, de felicidade, de alegria, de empatia, né, de amor, né, você consegue ter essa harmonia dinâmica, esse equilíbrio dinâmico. E você fica variando nessas vibrações. E isso é saúde, porque você consegue ir para o sublime e para o denso. Agora, se você ficar preso só à ideia ou ao ideal que nós devemos amar incondicionalmente a todos, né? Por exemplo, né? É um propósito bom, é um ideal bom, bacana, né? Mas e quando alguém não for capaz desse amor incondicional? A gente vai fazer o que com esse alguém? Né? A gente vai ter raiva, né? Então, quanto mais você nega a raiva, mais forte ela fica quando ela vem, porque ela vem de forma sombria. Então, o ideal é você ter conhecimento sobre essas vibrações que estão te influenciando em forma de pensamentos, em forma de sentimentos, em forma de atitudes, e, em cima disso, você procurar esse equilíbrio dinâmico. Claro que você vai, ao fazer isso, elevando um pouquinho a sua vibração. Quanto mais uma vez, vamos trazer aqui uma outra analogia, um outro símbolo, que é um símbolo hermético, que é muito utilizado dentro da alquimia. Vocês já viram vários tratados alquímicos, e vocês já viram nesses tratados símbolos que apontam para a montanha, né? Sempre tem um tratado de alquimia, ou se você pegar até um escrito cristão, como, por exemplo, o tratado de São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, você vai encontrar símbolos de uma montanha, em que alguém deve subir uma montanha, né? Então, para quem está no topo da montanha, é mais fácil compreender que tudo faz parte da montanha. Quem está lá em cima, olhando para baixo. Mas quem está embaixo da montanha, no sopé da montanha, é mais difícil compreender que tudo faz parte da montanha. Ele só tem um ângulo de visão mais estreito, mais limitado. Ele só olha aquele pedacinho da montanha ali. Ele não consegue ver o todo da montanha. Então, à medida que a gente vai avançando nessa jornada de autoconhecimento, naturalmente a gente amplia a nossa consciência e naturalmente a gente desenvolve, é natural, desenvolve sentimentos de empatia, de compaixão, de amor incondicional. É natural, não é forçado. Tudo aquilo que é forçado, né, naturalmente gera uma sombra, porque você vai ter que repelir aquilo que não faz parte, naturalmente, daquilo que está sendo forçado. Então, o caminho, né, natural de autoconhecimento nos leva para vibrações mais sublimes, mais elevadas, e para termos sentimentos mais sublimes, mais elevados, sem nos levar a esquecermos que nós somos também, temos também a natureza animalesca, instintiva, primitiva, e nós vamos compreender de forma também empática essa nossa natureza, dentro de nós e nos outros também. Então, é um processo natural que nos leva a ter emoções sublimes, sentimentos sublimes. Não deve ser forçado, é natural. Mas ali levantou a mão, Lívia. Até para haver a importância dos aspectos negativos, dos que a gente considera negativo e de, né, alta densidade, não tão sublime, para você fazer a distinção, né?
Isso, A distinção vem a partir do diferente. isso. Se no Perfeito. manifesto fosse tudo igual, como é que você ia saber, né, a diferença entre um e outro? Você tem que ter o diferente, né? É o símbolo do tal, né? É o sonho total, né? E isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos vendo no livro vermelho do Jung, né? Que nós estamos também estudando, o livro vermelho do Jung. Jung diz que onde você pensa que Deus não está, é onde Deus está. Né? Então, se você disser que Deus é isso, Deus é não isso, porque Deus é a totalidade. Se você pegar uma parte desse todo e disser que essa parte é Deus, né? O restante passa a ser Deus para você. E você vai se apropriar dessa parte que você escolheu e o restante que você negligenciou vai ter um poder sobre você, sobre a sua vida. Porque tudo é Deus. Tudo é o todo. Né? Tem a ver com taoísmo. Né? Tudo faz parte. Tudo é o todo. Né? Quer dizer, tudo que existe faz parte da totalidade. Então, isso, gente, tem a ver com o princípio de ritmo. Viu, Célia? Passei a palavra para você. E o princípio de ritmo, né, que tem a ver com a ideia do fluxo e refluxo, na alquimia, isso é compreendido com a dissolução e a coagulação. Né? O dissolver, ou separar e unir. Separar e unir. Então, esse movimento constante de separar e unir é o que vai gerar o autoconhecimento. Tá? Em termos cabalísticos, que também nós estamos fazendo estudo da cabala para isso também, é você fazer o movimento serpentino da serpente, ou o movimento do raio, né? Que segundo a cabala desce, né? E a serpente que sobe. E esse movimento, tanto da serpente como do raio, é um movimento que vai oscilando para a coluna da direita e a coluna da esquerda, para a coluna da expansão e para a coluna da restrição, para a coluna do Deus misericordioso e para a coluna do Deus todo-poderoso, tá? Então, nesse movimento serpentiano de serpente, né, nesse zigue-zague que nós fazemos ao longo da vida, nós estamos fazendo o quê? A separação e a união. Separação e a união, tá? O processo de individuação também compreende dessa forma. Jung, quando vai teorizar sobre o processo de individuação, sobre a construção do eixo ego-self ao longo de uma vida, ele também fala desse movimento de zigue-zague, né? Então, ora, a consciência do indivíduo se desloca para o ego, ora, a consciência do indivíduo se desloca para o self. Então, o ideal, o saudável, é você se manter nesse movimento dinâmico, indo para o ego e indo para o self. Sempre, sempre, né? Tanto é que isso acontece no nosso dia a dia. A gente acorda, a gente tem um planejamento, mais ou menos, né? A gente tenta focar nesse planejamento. A vida que está para além da nossa consciência egóica coloca imprevistos, situações novas, né? Modificações de rotina. A gente tem que se adaptar a essas modificações, a esses imprevistos, né? Tem que improvisar algumas coisas, né? E assim a gente vai tentando fazer esse movimento de zigue-zague entre aquilo que eu escolho como importante para mim e aquilo que a vida determina como essencial para mim. Né? E eu vou fazer esse movimento, serpente forma, né? Indo ora para o ego, indo ora para o céu. Depois de um longo dia de vigília, eu fiz várias atividades, atividades que eu quis fazer, que eu escolhi fazer, atividades que me foram impostas, eu tive que me submeter, né? Então, as duas colunas aí presentes da cabala, né? A coluna do rigor, né? Me impuseram isso, tem que fazer. Eu não queria que fosse assim, mas foi assim, né? Tenho que aceitar, tenho que me submeter. E a coluna da expansão, do amor, que é, eu amo isso, eu quero realizar isso no meu dia a dia, eu quero só fazer isso hoje, né? Então, vou ficar oscilando entre esses dois polos, né? É o princípio de ritmo. Depois de um longo dia de vigília assim, eu me canso, eu adormeço. Quando eu adormeço, a energia que estava à disposição do ego, ela volta para o inconsciente,
vai ativar conteúdos do inconsciente e vão chegar na consciência na forma de sonho. E esses sonhos vão trazer mais energias para minha consciência. Quando eu acordo no outro dia, eu posso acordar muito mais cansado, porque eu estou lutando contra conteúdos conscientes. Eu posso acordar pleno, cheio de energia, como profundo restaurador, porque eu recebi informações inconscientes, conteúdos inconscientes e energia inconsciente, né? E aumentou minha vitalidade e eu podia estar mais disposto para enfrentar novamente um novo ciclo, em que eu vou estar oscilando entre coisas que eu quero fazer, ego, e coisas que eu tenho que aceitar, porque algo maior do que o meu ego assim impôs para mim, para minha existência. Né? Então, isso, né, é o movimento de ritmo, é o princípio de ritmo do hermetismo. E na alquimia é unir e separar. Né? E que na psicologia analítica tem a ver com o movimento da libido. Progressão, represamento e regressão da libido. Tá? Sério. É porque, Evaldo, eu estava pensando aqui, né? Assim, um exemplo próprio meu, assim, a questão. Quando eu não estou muito bem, sabe? É, emocionalmente, às vezes com algo da vida mesmo. Aí, Evaldo, não tem coisa melhor para mim. É eu entrar imediatamente, eu saio dentro de casa, sabe? Entrar em contato com a natureza. Ou com um lago, ou com um córrego, que estiver por perto, ou com plantas, ou com animais, sabe? Aí eu imediatamente, não preciso de remédio, não sei para quê, porque às vezes eu sinto uma dor de cabeça, né? Não dá essa dor de cabeça que é tipo se eu estivesse ali querendo, como se fosse um estresse, eu sinto. Eu disse, aí eu já me conheço, peraí, aí eu saio. Pronto. Posso fazer o que eu tiver, eu saio bem calada, eu descobri isso assim em mim mesmo, né? Aí eu vou lá, aqui perto tem um lago, que ele passa o ano todinho cheio. É uma água parada, né? Que é dos animais. Lá, aqui do lado da minha casa, do lado do outro lado, assim, perto. Aí eu fico lá, aí lá vem borboleta, e lá vem pássaro, e vem marreco, e eu fico lá, e de repente eu fico serena, que é uma benção. Aí ali eu respiro, eu expiro, eu trabalho a minha respiração, e volto como se eu tivesse tomado um tranquilizante, como se diz, né? Dá um não sei o quê, toma um analgésico. Eu não tomo nada. Não sabe, Evaldo? Aí eu vejo assim, é algo que, né, é um processo, né? Então, vamos falar agora, Célia, acima do que você está fazendo aí, do princípio de gênero, o masculino sim, e o feminino, tá? sim. Olha só que interessante, né? E vamos também já falar um pouquinho do princípio da lei de causa e efeito, tá? Os alquimistas, conhecendo o hermetismo, conhecendo essas duas ideias do hermetismo, eu nem li toda para vocês, parei na sétima e oitava, antes de terminar o nosso encontro hoje, eu vou ler o restante das teses, né? Mas o que nos interessa hoje realmente são as 7 leis herméticas e as 3 últimas, né? A lei de ritmo, a lei de gênero e a lei de causa e efeito. Então, os alquimistas, conhecendo ah, essas 7 leis herméticas, eles sabiam que para se chegar ao todo, né, não se pode chegar ao todo de forma direta, mas se chega ao todo de forma indireta. Como assim? Através do fio. Tá? Essa é uma ideia da alquimia, que se encontra no hermetismo e que se encontra no gnosticismo, ou seja, no cristianismo ocultismo, tá? Ah, exatamente, né? Então, quem é o filho? Né? Quem é o filho? É a criatura. A criatura que foi gerada pelo Criador. Então, de acordo com o princípio da polaridade, né, existe o polo, os dois polos do Criador, o polo masculino e o polo feminino. O polo ativo é a ideia, né? Aí eu vou criar algo, né? E o polo passivo,
ou receptivo, que é o polo feminino. Eu vou receber, eu vou conceber o seu receptáculo, né, daquilo que vai ser criado. Tá? Então, se divide, né, esse mundo, esse todo, em dois polos. E os alquimistas passaram a representar o polo masculino como o polo atribuído ao Sol, ao ouro, tá? E o polo feminino como o polo atribuído à Lua, à prata. O polo atribuído ao ouro é o espírito, que contém as ideias. Né? E o polo atribuído à prata, à Lua, é o polo da matéria, que contém a forma. Tá? Então, em tudo que existe, tudo que foi criado, tem essa dualidade. Tem um lado masculino, que é o espírito, e tem um lado feminino, que é a matéria. Né? Quando nós olhamos para a natureza, né, a menina colocou aí, Deus está na natureza, nós encontramos também na natureza esses dois lados. Nós temos o mundo da forma, da manifestação, tá? Que é o mundo material, onde nós encontramos uma pedra, um cristal, uma planta, um vegetal, onde nós encontramos um animal, onde nós encontramos, inclusive, o ser humano. É a forma, né, que teve a manifestação. E, completando, né, e trazendo o outro lado dessa polaridade, dessa polarização, nós temos a consciência, que rege essa forma. Por isso que nós vimos em pontos passados os chamados elementais naturais, os elementais da natureza. Porque os hermetistas, né, e os filósofos gregos, né, já compreendiam o mundo da manifestação como um mundo que pode ser dividido em 4 reinos. Um reino correspondia ao reino da terra, o outro ao reino do ar, o outro ao reino da água e o outro ao reino do fogo. Né? Onde nós vamos encontrar as formas, manifestações relacionadas à terra, ao ar, à água e ao fogo. Mas existe, para complementar essas manifestações, um princípio que rege essas manifestações. E esse princípio é a consciência. Então, existe uma consciência que rege o mundo compreendido como o mundo da terra, o mundo compreendido pelo mundo do ar, como o mundo do ar, o mundo compreendido pelo mundo da água e o mundo compreendido como o mundo do fogo, que são os elementais da natureza. Então, existe o elemental do fogo, um exemplo disso são as salamandras. O elemental do ar, um exemplo disso são os silfos. O elemental da água, um exemplo disso são as ondinas. O elemental da terra, um exemplo disso são os gnomos. Tá? Ou seja, é a consciência que rege a forma. Isso os filósofos gregos antigos já compreendiam, os hermetistas também compreendiam, os alquimistas compreendiam, e chegamos agora na psicologia analítica. Como é que a psicologia analítica compreende isso? Quando nós falamos do arquétipo, aí basta vocês voltar lá para a natureza da psique, né? Quando ele fala do arquétipo, ele fala que o arquétipo tem 2 polos. Um polo material e um polo espiritual. O polo material tem a ver com a fisiologia do corpo físico, tem a ver com os instintos, com toda ação compulsiva, toda ação tudo ou nada, ou seja, uma reação instintiva. E o polo espiritual tem a ver com as ideias e as imagens correlacionadas a esses instintos. Tá? Então, todo arquétipo em si, ele traz já essa polarização entre espírito e matéria. Né? A imagem arquetípica, que se manifesta através de um símbolo, essa imagem arquetípica ela traz uma ideia, uma imagem e uma compulsividade.
né? Uma tendência para você agir, para você atuar. São os dois polos, o polo material e o polo espiritual. Tá? Então, a partir do exemplo que a Célia trouxe, tudo aquilo que está muito ativo, né, ele está sendo ligado, regido por um princípio masculino. Tá? Se eu quero, né, amenizar isso, se eu quero encontrar uma serenidade, uma calma, e mudar isso, eu preciso confrontar esse lado muito ativo com o outro lado menos ativo, ou passivo. Né? Então, às vezes, o que acontece? Quando o indivíduo está muito ansioso, ele está muito preocupado, ele está muito preocupado, é porque ele tem muitos pensamentos na cabeça. É porque ele não está no aqui e agora. É porque ele está projetando o futuro, tentando evitar algo de ruim que ele imagina que vai acontecer. Né? Quando esse indivíduo, por exemplo, vai para a natureza e vai contemplar a natureza, ele vai entrar em contato com algo passivo, aquele momento para ele. Então, a junção desses polos, o princípio masculino com o princípio feminino, tá? O masculino na cabeça, muito pensamento, e o feminino na natureza, eu vou olhar aqui para as plantas, olhar aqui para as árvores, olhar aqui para as borboletas, para as aves, né? Isso vai gerar uma união entre o masculino e o feminino. O lado passivo, que é a natureza, a contemplação da natureza, e o lado ativo, que é o excesso de pensamento na cabeça, o excesso de preocupação na cabeça, por exemplo. Poderia não ser pensamento, poderia ser emoção, sentimento. Ah, eu estou muito triste, por exemplo. Né? Então, esse sentimento estaria muito forte, seria o masculino. Quando entrar em contato com a natureza, através de um ato de contemplação, por exemplo, vai haver o que os alquimistas chamam de casamento, hieros gamos, casamento sagrado, casamento divino, entre o princípio masculino e o feminino. O resultado desse casamento é o surgimento do filho. O que é o filho, em termos indianos, em termos da psicologia analítica? O filho é o símbolo. Então, surge um símbolo chamado símbolo integrador. E esse símbolo integrador pode surgir como paz, serenidade, paciência, parcimônia, temperança, esquecimento, adormecimento, sono. A pessoa está contemplando, de repente dorme, adormece, né? Tem um sono profundo. Né? Mas esse filho, que é o símbolo dentro da teoria indiana, esse símbolo, na verdade, ele é um representante do todo. Então, esse símbolo que está surgindo, esse filho que surge a partir da união do masculino com o feminino, ele leva o indivíduo a se conectar com o todo. E na teoria indiana, esse todo é chamado de céu. E aí sim o indivíduo volta a construir o eixo ego-céu. Ele, de forma consciente, está se conectando através do símbolo com a totalidade, com o céu. Aí tem o equilíbrio novamente. Por isso que esse teu exemplo, sério, funciona. Tá? E voltando, então, para a alquimia. Né? Então, o que os alquimistas estavam procurando? Eles estavam procurando, na verdade, o retorno à totalidade. E como a totalidade ela é trina, tá? ela é tríplice, tá? Ela se manifesta em três partes, o alquimista estava procurando três coisas. Ele estava procurando o ouro, ele estava procurando a panaceia, que era o remédio universal para todos os males, para todo o sofrimento, e ele estava procurando o elixir da longevidade, da vida eterna. Tá? Esses três elementos que ele estava buscando, ouro, panaceia e o elixir, eles juntos podiam ser encontrados na pedra filosofal. A pedra filosofal traz a totalidade, traz a divindade, traz o todo em seu bolso. Ela contém o todo. A pedra filosofal equivale ao filho. Fazendo uma metáfora com os cristãos primitivos, com os gnósticos, né?
o filho é quem nos conduz ao pai, né? Então, o pai, ele é dividido, né, em o pai criador e a mãe geradora, tá? No gnosticismo, você encontra a figura do pai, a figura da mãe, mãe terra, e a figura do filho. No cristianismo atual, você encontra a Sagrada Família, né? Nossa Senhora, Pai, porventura às vezes José, e Jesus como filho. Tá? Então, essa trindade da Sagrada Família é que nos leva à unidade, que é o Pai Criador. Tá? Então, essa ideia está presente também no cristianismo atual, como estava presente no cristianismo primitivo, como estava presente no gnosticismo, no hermetismo, na cabala e também na alquimia. Tá? Como é que a alquimia tratava isso? Tá? A alquimia tratava da seguinte maneira. Essa totalidade que se manifesta na pedra filosofal, tá? Ela se manifesta como o mercúrio primordial. O mercúrio primordial seria esse fio, seria essa pedra filosofal, contém a trindade. Tá? Então, esse mercúrio primordial, que contém a trindade, se divide em três. Tá? Se divide em se divide em sal, se divide em próprio mercúrio e se divide em enxofre. Tá? Se a gente conseguir trabalhar o sal, trabalhar o mercúrio, é o mercúrio manifesto, não é o mercúrio primordial. E se a gente conseguir trabalhar o enxofre, a gente consegue voltar até o mercúrio primordial. E quando a gente chegar no mercúrio primordial, a gente encontrou a pedra filosofal. E quando a gente encontrar a pedra filosofal, a gente consegue produzir a panaceia, o elixir da vida eterna e o ouro. Essa é a ideia básica do alquimista. Tá? Bem, tem muita coisa para gente trabalhar em cima disso aí, tá? Mas eu vou aqui tentando enxugar e sintetizar na direção da psicologia analítica. Ok? Aí chegamos na lei do karma, na lei de causa e efeito. Nós estamos falando desse mundo da manifestação, que é regido pela lei do ritmo, o princípio do ritmo, pelo princípio de gênero, masculino e feminino, ativo e passivo, né? E é regido pela lei de causa e efeito. Então, há diversos tratados alquímicos e vários relatos, vocês vão ver isso no livro, né? Hoje não vou ver por causa do horário, mas está no livro aí, Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, alguns tratados, alguns relatos, alguns exemplos, alguns testemunhos, né? Inclusive, de grandes alquimistas que conseguiram produzir o ouro através do fungo, né? Ou outros alquimistas que conseguiram produzir a panaceia, ou produzir o elixir. Porque, a pergunta que eu coloco para vocês, por que é que alguns alquimistas, segundo esses relatos, segundo esses testemunhos, segundo alguns documentos, conseguiram produzir o ouro, enquanto que outros não? Uma pergunta que eu coloco para vocês aqui para um debate, para poder a gente explicar a lei de causa e efeito. Por quê, gente? E uns, segundo esses tratados, esses relatos e esses testemunhos, conseguiram produzir o ouro, enquanto que outros nunca conseguiram achar o ouro. Produzir o ouro através de um metal não tão nobre, né? Através de um metal impuro, como o chumbo. Bem-vinda. Alguma ideia? Por que alguns conseguiram e outros não conseguiram? Talvez porque uns trabalharam e conseguiram chegar. Primeiro, porque para chegar a esse ponto não é ensinado, é um trabalho individual, suponho eu. E por isso, como é muito subtil, é um trabalho muito subtil, não há uma norma que se possa transmitir ao outro.
não é uma norma como a medicina ou como a ciência, não é? Portanto, é um trabalho interior. E quando se tem este trabalho interior, quando se está dentro da verdade, quando põe verdade, verdade com letra grande, ou quando se está nesse caminho, provavelmente consegue-se chegar a esta pedra filosofal. Outros perdem-se um pouco pelo caminho, por outros fatores, mas eu acho que, segundo entendi, deve ser mais ou menos isto. E a Cabala explica bem isso e a alquimia vem completar, ou vem... São dois complementos. E acho que vai por aí. O trabalho é uno. Do uno parte para o todo e do todo parte para o uno. E estamos aí... é o sal e o mercúrio a subir e a descer, é o fogo e é tudo isso que o Evaldo tem estado a falar. Vamos ver então. Célia, por que que alguns poucos, bem poucos, conseguiram produzir o ouro, segundo alguns relatos, alguns testemunhos e alguns documentos, enquanto que a grande maioria não conseguia produzir o ouro, por exemplo? Por quê? Evaldo, eu vou falar aqui só o que eu estou pensando. Se eu estiver equivocado, tem problema, mas eu vou me atirar. Eu penso assim, porque o ouro, né, é como se fosse ali, ele está ali trabalhando no seu processo, né? Ele está ali trabalhando no seu processo e ele vai transmutar, né? Até chegar no ouro. Começando do chumbo, né, até chegar no ouro. Começando do chumbo, né, que não é muito fácil, né? E ele vai ficar no seu trabalho ali interiormente, mas com equilíbrio, né? Como diz, fazendo o caminho para dentro para ele conseguir se equilibrar e fazer o caminho para fora. Aí eu trago isso para o processo terapêutico. Não sei se eu estou equivocado, mas você me diz. Que quando eu entro no processo terapêutico, eu vou ali, na hora que eu procuro, eu já estou querendo me compreender, né, na verdade. E ali eu vou passar pelo processo, né? Se eu entendo bem, eu vou ficar num processo ali até, não vou dizer de cura 100%, assim, 100%, mas eu vou estar num processo de evolução, tentar me transmutar, né, esse chumbo no ouro, como o alquimista fez. Não sei se eu estou equivocado. Não. Vamos aqui colocar aqui na roda, aqui, né? Lilian, Nina, Carolina. Por que que alguns alquimistas conseguiram encontrar a cura para todos os males e doenças? Alguns outros conseguiram encontrar o ouro, produzir o ouro. Alguns outros conseguiram encontrar o elixir da vida eterna e outros não. Eu compartilho da ideia da bem-vinda, que esse processo é um processo, a partir da separação do todo, o retorno ao todo é um processo individual. E cada um vai seguir o seu ritmo, né? Então, uns vão entrar todos vamos entrar no caminho, todos vamos percorrer o caminho, porém, o ritmo e a dedicação com que cada um vai trabalhar isso, e a forma como vai conduzir esse retorno ao todo, porque conseguir o ouro, conseguir o elixir, é a volta à totalidade, né? Percorrer. Aí cada um vai pelo seu caminho e como os que conseguiram, como Buda, chegar à iluminação, ou como Jesus, seguir aquela trajetória ali do Sermão da Montanha, passar por aqueles caminhos ali que ele traçou do Sermão da Montanha, que é o caminho, né, de cada um dos passos que você vai seguir, vai conseguir. Então, ou
né, do caminho do Octógono, lá da Yoga, de Patanjali, que você vai seguir os 8 caminhos, chegar à iluminação, é um caminho. Esse retorno ao todo é individual. Então, uns vão chegar em determinada época, outros não, outros vão demorar mais, vão estar na samsara aí, na encarnação. Encarnação até conseguir bater. Batendo aí na cabeça. Ai, meu Deus, tem que aprender isso. É, Né? O retorno é. ele é individual, é o que a Bem-vinda falou. O resumo seria esse: o retorno é individual. Nina e Carolina, o que vocês acham? Acho que estão só ouvindo, né? É, é por aí, gente. Ó. Existe, então, a lei do karma, a lei de causa e efeito. Tá? Deixa eu modificar a pergunta para ficar mais claro. Por que algumas pessoas que entram num processo depressivo ou têm uma crise, desenvolvem um transtorno de ansiedade ou de pânico, né, conseguem rapidamente superar esse transtorno, enquanto que outras pessoas não conseguem, enquanto que outras pessoas não conseguem superar esse transtorno de forma tão rápida? É pela mesma razão. Porque o que importa, como vocês estão colocando aí, né, dentro dessa visão mais ampla, né, que tem a ver com o hermetismo, que tem a ver com a psicologia analítica, né, o que importa, na verdade, não é a resolução de um problema de ordem material, econômica, financeira, contando ouro, né, não é a resolução de um problema de ordem de saúde física, emocional, encontrando a panaceia, né, não é, o que importa não é você ter uma vida longa e próspera encontrando o elixir da prosperidade, né? Numa visão curta e estreita, isso seria muito importante. Ser rico, ter uma vida longa, né? E não ter doenças, né? Isso seria muito importante, numa visão estreita, limitada. Mas numa visão ampla, né? Se você tiver uma vida longa, se você tiver riquezas para você experienciar as coisas materiais, se você não tiver dor nem sofrimento, você vai estar cada vez mais preso, mais aprisionado na matéria, na prisão. E o objetivo não é você ficar preso nessa matéria. O objetivo é você ampliar sua consciência e expandir-se a tal ponto em que você vai experimentar uma libertação. Então, o objetivo é você transcender esse mundo manifesto, esse mundo material. Tá? A mesma coisa ocorre em relação à psicologia analítica. O objetivo, o importante para o self, não é formar um ego feliz, entre aspas, tá? Um ego satisfeito, entre aspas. Tá? O objetivo é levar esse ego a se conectar com o self, ampliando assim essa consciência, para que esse ego seja o servo do self. Né? Para que esse ego possa realizar o chamado que ele recebeu do self na sua vida. Então, por vezes, né, é importante que o indivíduo passe por uma doença, por um sofrimento, por limitações, por dificuldades, sejam elas de qualquer que seja a natureza, para que esse indivíduo, dentro da lei de causa e efeito, né, possa sofrer as consequências de seus atos, de seus desequilíbrios, né, de seus desajustes. E durante o tempo necessário para que ele possa aprender algo com isso. Quando ele aprender algo com isso, e ele arcar com as consequências dos seus desvios, dos seus atos, entre aspas, dos seus erros, né, para que durante um certo tempo ele consiga arcar com essas consequências, depois disso que ele conseguiu arcar com essas consequências, é que ele sai dessa condição de adoecimento, de sofrimento, de limitações, de frustrações, e segue para uma vida mais plena, mais cheia. Né? Então, é por essa razão que alguns alquimistas conseguiram o ouro e outros não. Porque todos eles, assim como todos nós, somos regidos por essa lei
do karma, a lei de causa e efeito, né? Então, se está dentro de uma lei de causa e efeito, de karma, né? Que você vai ter que suportar durante um certo tempo aquela doença, aquele sofrimento, aquela limitação, aquela dificuldade, não tem outro caminho a não ser suportar isso pacientemente até surgir a transformação. Para outros alquimistas, isso não era necessário. Eles já tinham transcendido essa lei de causa e efeito. Não tinha nenhuma dívida em relação a essas limitações. Por isso que estes poucos conseguiram chegar na pedra filosofal, e ao chegar na pedra filosofal conseguiam produzir o ouro, ou produzir a panaceia, ou produzir o elixir da vida longa. Então, como a Lina colocou. E a bebida também será também. Depende do caminho de cada um. Né? Em outras palavras, depende do merecimento de cada um. Em outras palavras, depende da lei do karma de cada um. Do causa e efeito de cada um. Né? De modo geral, né? O sofrimento, as dificuldades, as provações, as limitações, toda e qualquer natureza, são necessárias para que o indivíduo possa caminhar na direção do todo. Quando você chega no todo, ou você está mais aberto a se relacionar com esse todo, naturalmente a abundância, a saúde, a paz, a harmonia, né? Uma vida longa, se tiver que vir, vem naturalmente. Né? Então, o trabalho não é nunca um trabalho material em cima do chumbo concreto, embora se utilize o chumbo concreto. O trabalho é espiritual, em termos de ampliação de consciência, mesmo quando você está trabalhando sobre o chumbo concreto, procurando produzir o ouro concreto. Né? Você vai acabar produzindo também uma iluminação, né? Uma elevação espiritual. Esse é o objetivo final da obra. Né? E para fechar nosso encontro de hoje, né, eu falei do mercúrio primordial, que se manifesta em três, no sal, no próprio mercúrio e no enxofre. Né? Então, essa estrutura tríplice, né, desse mercúrio, que se divide em três, ela corresponde ao micro e ao macrocosmo. Então, tanto o micro como o macrocosmo, ele é dividido em três. Existe a parte material, existe a parte da consciência e existe a parte espiritual. A mesma coisa ocorre em relação ao ser humano. Existe o corpo físico, existe a psique e a consciência, né? Consciência no sentido junguiano, que envolve aspectos inconscientes e conscientes, né? É a psique como um todo, e a parte espiritual que está para além da psique. Né? É essa estrutura tríplice que os alquimistas falavam quando eles falavam que o mercúrio primordial se dividia em sal, que é a terra, sal é a terra, portanto é a matéria, é o corpo, mercúrio, que é a luz, portanto é a consciência, e enxofre, que é a vontade, portanto é o espírito. Então, essa é a estrutura tríplice do micro e do macrocosmo, dividida nesses três elementos, sal, mercúrio e enxofre. A partir desses três elementos, que já é uma variação de mercúrio primordial, você vai encontrar os outros metais. Então, a alquimia trabalha em cima dos metais para que possa encontrar novamente o sal, o mercúrio e o enxofre, para que possa encontrar novamente o mercúrio primordial e daí conseguir produzir o ouro, a panaceia e o elixir. Esse é o trabalho da alquimia. E esse trabalho é feito pelo movimento de ritmo, da união e separação constante. União e separação constante. E assim se dá o processo da psicoterapia junguiana. Método analítico redutivo, então vamos separar tudo, né? Como é que isso começou? Como é que foi a primeira vez? Foi lá atrás, quando eu tinha 5 anos de idade. Separamos, né? Aí vamos unir tudo. Então, vamos unir todas essas experiências e vamos tocar no para frente. É o método sintético construtivo. E assim anda a psicoterapia junguiana, né? Separando e unindo, separando e unindo. Isso, de forma constante, vai gerar a ampliação da consciência, que é, na verdade, a construção do eixo ego-self. Nosso encontro foi bem dinâmico hoje, né? Não ficamos presos ao texto, né? Nos libertamos, né? Daqui a um mês, vamos da página 444, talvez até a página 500, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse nosso último encontro. E aí, quando fizermos isso, vai faltar apenas 100 páginas para finalizar essa obra
E, ao meu ver, é uma obra fundamental para nossos estudos, né? Espero que vocês estejam gostando desse livro. Estou gostando, Evaldo. Bom, né, Célia? Maravilha. Sim, é ótimo. Inclusive, Perfeito, gente. tem muita relação, né? Faz engloba, né? Faz um link com tudo, né? Muito bom. Perfeito, gente. Então, próxima quinta-feira, grupo de estudo do Jung e da Von Franz, tá? Até lá, gente. Ok. Bom final de semana. Tchau, gente. Até semana. Tchau, tchau.